Boa noite, meus irmãos. Estamos chegando ao final, né? Do nosso curso. Temos aí mais 3 reuniões. Que bom! O nosso conteúdo de hoje é uma reflexão sobre o homem mais famoso e importante da história, Jesus Cristo. Se pudéssemos somar todos os grandes gênios, todos os grandes santos, todos os grandes filósofos e todos os grandes cientistas, estadistas, reis, guerreiros, músicos, poetas, enfim, todas as mentes brilhantes que já estiveram aqui na Terra, representaria apenas uma pálida legião de glória e poder, se fosse comparada com o poder e a glória de Jesus Cristo. Diante dessas afirmativas de Áureo no livro Universo e Vida, nos perguntamos: que homem é esse? Como conseguiu isso? O que fez e o que disse que o tempo não destrói? Porque quanto mais o tempo passa, mais ele é lembrado e amado. Porque se torna cada vez mais o centro de atenções de todas as filosofias, de todas as civilizações e de todas as discussões religiosas. Nós só conseguiremos encontrar respostas para essas perguntas e compreender a grandeza de Jesus nessa obra. Universo e Vida do Espírito Áureo, psicografada por Hernani Santana, já desencarnado, e publicada pela FEB. E nessa nossa reflexão, nós só utilizamos 2 capítulos dessa obra. O Filho do Homem, capítulo 7º, e o capítulo 8º, o Divino Legado. Mas, para ilustrar essa nossa reflexão, nós vamos ouvir primeiro uma carta escrita em Jerusalém, na época de Jesus, por Públio Lentulus, senador romano e presidente da Judéia, a César, imperador de Roma, na qual ele descreve Jesus. A revista Reformador, de julho de 2014, publicou uma avaliação histórica e psicográfica dessa carta, constatando a sua existência e a sua veracidade, sendo inclusive utilizadas informações contidas no livro há 2000 anos, psicografado pelo médium Chico Xavier e de autoria do Espírito Emmanuel. Vamos então ouvir a leitura desta carta. Quanto vou narrar, existindo nos nossos tempos um homem que vive atualmente de grandes virtudes, chamado Jesus, que pelo povo é tido o profeta da verdade,
E os seus discípulos dizem que é filho de Deus, Criador do céu e da terra, e de todas as coisas que nela se acham e que nela tenham estado. Em verdade, ó César, cada dia se ouvem coisas maravilhosas desse Jesus. Ressuscita os mortos, cura os enfermos. Em uma só palavra, é um homem de justa estatura e é muito belo no aspecto. E há tanta majestade no rosto que aqueles que o veem são forçados a amá-lo ou temê-lo. Tem os cabelos da cor da amêndoa bem madura, são distendidos até as orelhas, e das orelhas até as espáduas são da cor da terra, porém mais reluzentes. Tem no meio da fronte uma linha separando os cabelos, na forma em uso nos nazarenos. O seu rosto é cheio, o aspecto é muito sereno. Nenhuma ruga ou mancha se vê em sua face, de uma cor moderada. O nariz e a boca são irrepreensíveis. A barba é espessa, mas semelhante aos cabelos, não muito longa, mas separada pelo meio. Seu olhar é muito afetuoso e grave. Tem os olhos expressivos e claros. O que surpreende é que resplandecem no seu rosto como os raios do sol. Porém, ninguém pode olhar fixo o seu semblante, porque quando resplende apavora, e quando ameniza, faz chorar. Faz-se amar e é alegre com gravidade. Disse que ninguém nunca ouviu rir. Mãos e pés são muito belos. Na palestra contenta muito, mas o faz raramente, e quando dele se aproxima, verifica-se que é muito modesto na presença e na pessoa. É o mais belo homem que se possa imaginar, muito semelhante à sua mãe, a qual é de uma rara beleza, não se tendo jamais visto uma mulher tão bela. Porém, se a majestade tua, ó César, deseja vê-lo, como no aviso passado escreveste, dá-me ordens que não faltarei em mandá-lo o mais depressa possível. De letras faz-se admirar de toda a cidade de Jerusalém. Ele sabe todas as ciências e nunca estudou nada. Ele caminha descalço e sem coisa alguma na cabeça. Muitos riem vendo-o assim, porém em sua presença, falando com ele, tremem e admiram. Dizem que tal homem nunca fora ouvido por essas partes. Em verdade, segundo me dizem os hebreus, não se ouviram jamais tais conselhos de grande doutrina, como ensina este Jesus. Muitos judeus o têm como divino, e muitos me querelam, afirmando que é contra a lei de tua majestade. Disse que este Jesus nunca fez mal a quem quer que seja, mas ao contrário, aqueles que o conhecem e com ele têm praticado, afirmam ter dele recebido grandes benefícios e saúde. Porém, à tua obediência estou prontíssimo. Aquilo que tua majestade ordenar, será cumprido. Públio Lentulus, presidente da Judéia. Como é que nós tiramos aqui? Ele não saiu como a gente tinha combinado. Tem que ver isso. Estamos testando o vídeo hoje. Vocês estão vendo o vídeo pela primeira vez, tá? Nós treinamos aqui, olhamos, estava tudo ok, mas na hora não saiu como nós imaginávamos. Mas vamos lá. Áureo, no livro Universo e Vida, nos diz que a inteligência humana ainda não dispõe de capacidade suficiente para compreender e avaliar a divina grandeza de Jesus. A personalidade do Cristo é tão grandiosa, tão fascinante e tão complexa que não cabe ainda na nossa compreensão humana de espíritos imperfeitos. À medida que formos evoluindo moralmente e intelectualmente, é que iremos compreendendo e sentindo a grandeza de Jesus e dos seus ensinamentos. Os Cristos, ou seja, os espíritos que se encontram no grau de evolução de Jesus, são espíritos puríssimos, cuja sublime glória e soberano poder
superam tudo quanto de magnificente e formidável possa imaginar, por enquanto, a mente humana. Os Cristos podem ir a qualquer parte dos universos e atuar onde lhes ordene a vontade todo-poderosa de Deus Pai. Pois quanto mais evoluído é o espírito, mais possibilidades de atuação e de movimentação ele possui. Os espíritos puros, como Jesus, por exemplo, eles se movimentam no espaço com a velocidade do pensamento, que é superior à velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo. São os ministros de Deus, executando as leis do Criador, nosso Pai, em todos os universos. São os Cristos divinos que, sob a inspiração de Deus, nosso Pai e Criador, presidem a construção, ao desenvolvimento e à desintegração dos mundos, gerindo seus destinos e os de seus habitantes, comandando a evolução dos seres e dos mundos em todas as suas dimensões, materiais e espirituais. Jesus Cristo, por exemplo, presidiu a formação da Terra há mais ou menos 4,5 bilhões de anos atrás, quando uma massa gasosa se desgarrou do Sol, sob a vontade de Deus, nosso Pai e Criador, dando origem ao nosso planeta. Há 4,5 bilhões de anos atrás, Jesus já era um espírito puro, presidindo a formação do nosso planeta. A atuação do Cristo na formação da Terra. Conhecedor de todas as ciências, Jesus impregnou no planeta em formação as rotas, as leis fisioquímicas e biomatemáticas. Definiu princípios e leis. Fixou as linhas de progresso da nossa civilização, tornando-se o governador espiritual da Terra. Não só governador da Terra, mas de todos nós, da nossa vida, da nossa evolução. Os espíritos crísticos só se apresentam em mundos inferiores como a Terra, em raras e altíssimas missões de sublime importância para a evolução da humanidade. Numa demonstração sublime de renúncia, de sacrifício e de amor, tendo que deixar temporariamente as suas moradas celestiais, a sua liberdade de espíritos cósmicos, para poderem estar aqui na Terra, se tornando visíveis e tangíveis aos moradores de um planeta tão material e inferior. A vinda do Cristo à Terra. Nos dias áureos, evidencia-se a ação do plano espiritual superior num gigantesco esforço de preparação para a vinda de Jesus Cristo à Terra. Espíritos luminosos foram enviados à crosta planetária durante 5 séculos para preparar um ambiente que iria receber Jesus. Foi assim que tivemos reencarnados no nosso planeta Elias, Jeremias, Buda,
Pitágoras, Sócrates, Platão, Aristóteles e tantos outros espíritos de alta evolução que aqui estiveram e promoveram grandes progressos no campo das ciências, das artes, das filosofias e das religiões, preparando melhor o ambiente que iria receber a ilustre visita do maior mestre que já esteve aqui entre nós. E Maria de Nazaré foi o maior dentre os espíritos sublimes, de imensa superioridade evolutiva, que encarnaram na Terra e cuja presença material era indispensável para receber Jesus. Maria foi a escolhida pelo plano espiritual superior para ser a mãe de Jesus, para dar apoio fluídico e vibratório ao Mestre durante a sua permanência aqui na Terra. Espírito de alta evolução e de alta sensibilidade, sentiu todo o sofrimento do filho repercutir dolorosamente e diretamente em todo o seu ser. Ela também teve que fazer o seu grande sacrifício. Renunciou à sua morada celestial temporariamente, abriu mão da sua liberdade para aqui estar entre nós, com o único objetivo de servir e ajudar a uma humanidade extremamente pobre de valores morais e espirituais, e da qual ela se tornou para sempre a grande mãe e protetora. Com relação ao sacrifício do Cristo durante a sua permanência na Terra, comenta Áureo: não temos a mais pálida ideia do imensurável sacrifício do Cristo para apresentar-se entre os homens na Terra, porque muito pouco sabemos sobre o grau de sofrimento a que está exposta uma sensibilidade tão apurada como a de um espírito puro. O que nós sabemos é que quanto mais o espírito vai evoluindo, a densidade da matéria vai diminuindo e a sensibilidade e as suas percepções vão aumentando. Então, não podemos imaginar o grau de sofrimento que passou uma sensibilidade tão apurada como a de Jesus Cristo. O Cristo se expôs a um superlativo massacre de sensibilidade, por ser um ser não apenas de super requintada, mas de divina delicadeza sensorial, tendo que conviver num mundo inferior, envolvido por vibrações agressivas, pela maldade humana, pelas incompreensões e tendo que agir e cumprir a sua missão dentro de um ambiente superlativamente inferior à sua condição de espírito puro. O Cristo, nos diz Áureo, tinha, no máximo, todos os seus sentidos funcionando num grau máximo. A sua sensibilidade era de um nível alto que nenhum outro ser conseguiu ter estando aqui na Terra. E a sua capacidade
Só um espírito do grau da sua evolução poderia, por exemplo, reagir como ele reagiu nas situações mais dramáticas quando esteve aqui no nosso planeta. Diante das perseguições, das ingratidões, das decepções, das traições, das incompreensões, nessas mais dramáticas situações, a sua personalidade brilhava e ele aproveitava aqueles momentos para ensinar as verdades espirituais. Foi o maior drama de dor jamais vivido por outro espírito que esteve aqui no nosso planeta. A presença de Jesus na Terra, a exemplificação de amor e de humildade do Cristo foi única em todos os tempos, sendo a maior presença, o mais alto marco, a mais elevada e imorredora expressão de toda a história da humanidade. Jesus não apenas ensinou, mas ele exemplificou todos os seus ensinamentos. E a sua inteligência e capacidade criativa de ensinar não tem precedentes na nossa história. A sua presença foi tão marcante que dividiu a história da humanidade em duas eras, antes e depois do Cristo. A divina moral de Jesus. A moral evangélica do Cristo é padrão eterno, ao qual as outras formas transitórias de moral menor terão de ajustar-se. Ou seja, a moral evangélica contida nos ensinamentos de Jesus, essa moral é universal, ela é eterna, é imutável, não está sujeita a transformações através dos tempos. São as outras formas de moral e de ética que estão disseminadas nas várias ciências e nos vários segmentos da nossa sociedade, é que terão que, pouco a pouco, irem se ajustando ao ensino moral do Cristo. Das lições inesquecíveis do Mestre, decorrem consequências para todos os departamentos da existência planetária, com a transformação moral dos homens na era do Evangelho aplicado. E aí, nós podemos parar para imaginar. Como será o nosso planeta? Quantas transformações serão realizadas? Quanto progresso acontecerá quando todos nós, todas as ciências, todas as áreas da nossa sociedade estiverem compreendendo e agindo de acordo com os ensinamentos trazidos pelo nosso Mestre Jesus. A mudança será grande, hein? Já imaginaram? Sem maldade, sem ódio, sem miséria, sem injustiças, sem guerras, sem corrupção, sem lava-jato, sem mensalão. Já imaginaram? Todos terão uma vida digna, uma vida justa e muito mais feliz. Porque, primeiro, nós não teremos mais orgulho e egoísmo nos nossos corações, que são as causas de todas as misérias, de todos os males terrenos,
os maiores obstáculos ao nosso progresso e à nossa felicidade. A Terra será um paraíso. Vamos imaginar, sonhar e trabalhar para que isso venha a acontecer no futuro. Com relação às curas de Jesus, no futuro, a medicina servindo-se da física, das radiações e da química dos fluidos, saberá utilizar os poderes anímicos, os poderes da alma, como o magnetismo humano, o magnetismo espiritual, e as forças da natureza, as energias vegetais, as energias minerais, como fazia também o Cristo, curando cegos, surdos, paralíticos, leprosos, possessos, etc. Porque o médico do futuro, ele estará utilizando o conhecimento científico e o conhecimento espiritual, analisando o ser integral, matéria e espírito, nas suas múltiplas existências, trazendo as suas predisposições, os equilíbrios e desequilíbrios de vidas passadas e da vida atual, podendo assim agir com mais eficiência na cura em todas as suas dimensões. Portanto, o divino legado, trazido por Jesus, por meio dos seus ensinamentos, é o de um mundo feliz, de paz e amor, onde todos solidários e progressistas trabalharão pela concórdia universal. Mas essa transformação só acontecerá com a nossa transformação, quando todos nós estivermos compreendendo e agindo de acordo com os ensinamentos que ele nos trouxe, pois ele esteve aqui com a sua missão de realizar a nossa transformação moral por meio das verdades espirituais. Vamos encerrar agora a nossa reflexão. Vamos começar aqui a nossa segunda parte, né? Aliás, a terceira. Rogério, lá. Como se deu a fecundação de Maria pelo Espírito Santo? Quer comentar, Rogério? Não? Esse assunto é um assunto extremamente polêmico, como todo mundo sabe. Até no movimento espírita. Tem gente que vai para um lado, tem gente que vai para o outro. A tese, pela primeira vez, foi exposta no movimento espírita, quando Kardec ainda era vivo. A tese do corpo fluídico de Jesus. Foi Rustem, com os 4 evangelhos, que, através da sua médium, que era uma só, recebeu as mensagens dos espíritos que assinaram como os 4 evangelistas. E nessa tese, o corpo de Jesus não era material como o nosso. Era um corpo fluídico. Nosso irmão Edilson apresentou para vocês a obra de Rustem e
muito bem assinalou, que Kardec escreveu numa análise que fez na Revue Spirit, na sua revista espírita, que em nada havia na obra de Rustem que fosse incompatível com o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, e nos pontos assinalados em o Evangelho segundo o Espiritismo, nada era compatível com o que estava escrito nos assuntos dos 4 Evangelhos. Mas Kardec deixou uma reflexão a respeito do corpo fluídico. Ele escreveu que precisaria de, mais tarde ele escreveu, que precisaria de reflexões em torno desse tema por causa da dor do Cristo. Se ele tivesse um corpo fluídico, segundo as pesquisas de Allan Kardec, que vocês podem aprofundar nelas na questão 100 do Livro dos Espíritos e seus desenvolvimentos, o Cristo não haveria sentido dor. E isso ele, Kardec, levantava como uma tese difícil de ser aceita. Embora escreveu de próprio punho que sim, seria possível, sim, que se materializasse um espírito e permanecesse longos períodos na face da Terra, como registrou a história no livro de Tobias, que durante meses acompanhou um jovem para buscar lá seus recursos de empréstimo com parentes e depois se despediu dizendo que era um espírito e tal. Está lá no livro de Tobias. E Kardec cita o livro de Tobias em 2 momentos também na sua obra. Então era possível, sim, a materialização com o corpo fluídico. Mas ele levantou a tese, a dúvida da questão da dor. Ele não aceitava que o Cristo não tivesse sofrido, precisaria uma explicação para isso. A explicação foi dada exatamente pelo livro em que a Rose fundamentou a sua explanação de hoje, o livro Universo e Vida, em que o Espírito Áureo aborda a questão da dor, afirmando que Jesus fez questão que seu corpo fluídico expressasse totalmente todas as propriedades do homem do futuro, com todas as percepções, com todas as qualidades receptivas das impressões do meio em que ele havia habitado. Então, a Rose explicou muito bem a questão da sensibilidade dos espíritos. Quanto mais crescem, mais sensíveis ficam às impressões adquiridas. Então, o Espírito Áureo explica no Universo e Vida que ele sofreu muito mais do que qualquer outra criatura neste mundo, porque fez questão de sofrer as dores físicas, inclusive. Além do que, os comentários de Emmanuel, por exemplo, sobre a dor moral, que é uma dor impressionante, quanto mais
levar do espírito, mais sensíveis também aquelas coisas que a Rose descreveu como traições, agressões, etc, etc. Então, meus irmãos, somando isso tudo, eu diria para vocês, esse assunto vai ficar na cabeça de vocês até morrer. E vocês não vão resolver. Conforme suas tendências pessoais de aceitar esse ou aquele ídolo, ou autor, como o mestre de suas vidas, vocês aceitarão essa ou aquela direção para o assunto. E eu não vou nem um pouco influenciar vocês. Eu apenas fiz questão de responder à pergunta, dando a ênfase aos quadros. E ainda digo para vocês, no nosso site, nós temos tudo isso minuciosamente explicado. Qual é o banner, Edilson? Abre aí e vê. Faz questão de passar para eles. Vocês têm lá o corpo fluídico de Jesus. Segundo Allan Kardec, 1 hora de explanação. Não é, Edilson. Isso que eu estou falando não está no Universo e Vida. O Universo e Vida é o curso e só dá uma expressão do capítulo 5. Será que vai ser preciso que eu venha aqui? Vai ser, pelo jeito. Reflexões. Então, você pensou? Não devia ter pensado. Então, está no banner Reflexões, na capa do site do Cefac. Ali tem um subitem, o corpo fluídico de Jesus. São 4 horas aula, dividido em primeira aula, o tema geral, a questão geral do corpo fluídico. Segunda, o corpo fluídico segundo Allan Kardec, as coisas que Kardec, corpo fluídico de Jesus, as coisas que Kardec disse sobre esse assunto. Depois vem o corpo fluídico segundo Rustem, que lançou, propriamente dito, no movimento espírita, a questão do corpo fluídico. Depois vem o corpo fluídico segundo Áureo, que é a tese desse livro, Universo e Vida. Ali, os que tiverem vontade e paciência poderão tirar, aumentando seus conhecimentos, tirar suas dúvidas e começarem a meditar no assunto. É isso. Desculpa pela longa explanação, mas eu não podia deixar que uma questão dessa ficasse respondida de uma forma ou superficial ou grosseira. Porque nós respeitamos e amamos esse Espírito Maria profundamente, né? Profundamente mesmo. Edna, Dona Edna, ali. Gostaria de saber se Jesus vai voltar, como afirmam os evangélicos, mas particularmente sei que ele nunca nos deixou. Mas ele vai reencarnar novamente? Quer comentar, Dona Edna? Nós temos que usar até a razão para uma resposta dessa natureza. Seria necessário ele voltar aqui? Ele já não deixou tudo aquilo que é necessário para que nós trabalhemos
em nós mesmos as condições do progresso. Ele já não nos orientou de forma demasiada, vamos assim dizer, com os princípios que devem nortear as nossas mudanças. Ele já não nos legou a doutrina espírita como consolador prometido, que veio trazer uma reflexão nossa, um aprofundamento, uma abertura em termos de esclarecimento para a nossa mente, das nossas necessidades e daquilo que temos que fazer, tendo como base os seus princípios. O Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma aplicação direta do ensino moral do Cristo para as nossas vidas e norteador das nossas necessidades, que deve servir-nos por ser um livro de cabeceira para a nossa instrução. Ele já foi absorvido pelos nossos corações, pela nossa mente. Portanto, o Cristo não tem necessidade de voltar aqui, porque o que era necessário fazer em termos de esclarecimento, em termos de exemplificação, em termos de legado para o nosso trabalho, para o nosso crescimento, já nos foi dado. O que depende nesse momento é que cada um arregace as mangas, numa postura de trabalho, assimilando tudo aquilo que foi deixado, e comece a trabalhar colocando em prática. Alessandra de Carvalho, lá atrás. Acho que a primeira pergunta está respondida, né? Mas a segunda pergunta, qual a importância de José na vida e obra do Cristo? Quer comentar, Alessandra? Não? Foi também um dos espíritos programados, preparados para atuar dentro deste processo do recebimento do Cristo aqui na Terra. Espírito também fazendo parte de um corpo espiritual, que teve uma tarefa, não da envergadura do Espírito de Maria, mas que teve também uma tarefa muito importante dentro do processo de recebimento do Cristo aqui no nosso planeta. Olha, o espiritual no Universo e Vida comenta que aquele grupo que cercou a chamada família de Jesus todo eram de espíritos que vieram de mundos mais adiantados, inclusive José. E que Maria, ele especifica, teria vindo de Sírios, aquela estrela de outros que não é do nosso sistema, né, mas é da nossa galáxia, com a qual a humanidade terrestre tem relações, citada inclusive no A Caminho da Luz de Emmanuel. Então vocês vejam que o Espiritismo abre para a gente certas reflexões, não é? A respeito da grandeza da vida, da extensão dos processos para a nossa evolução, que são, assim, maravilhosos. Embora em torno disso vai a capacidade de cada um de adesão, de compreensão e de reflexão. Não é? É isso. Amanda, ali. Em quais obras espíritas pode-se conhecer mais sobre a vida de Maria? Quer comentar, Amanda?
Eu trouxe até essa obra aqui para apresentar para vocês. Boa Nova, de Humberto de Campos. Espetacular. Traz vários episódios da vida de Jesus quando esteve aqui entre nós, convivência com os apóstolos, com as pessoas, né? E tem um capítulo especial sobre Maria nesse livro. Então, nessa época de Natal, que todos nós lembramos do Mestre, é um livro delicioso para nossa leitura e reflexões. Boa Nova está apresentado para vocês. Esse último capítulo do Boa Nova, Maria, é o título dele. Quando eu tinha meus 22 anos de idade, eu frequentei um grupo espírita, modesto, pequeno, lá em Ipanema, onde eu estudava, no Rio de Janeiro. E tinha uma oradora que emocionadamente ela gravou toda esta mensagem desse Maria e ela transmitia com uma emoção incrível, né? Como numa palestra, como se fosse uma palestra, né? Transmitindo as coisas, mas sem aquele tom de quem decorou, etc. Ela fazia vivenciando as emoções. Eu não me esqueço disso. E também eu gostaria de citar o livro Paulo Estevão relata os encontros que Lucas teve com Maria em sua casinha depois da passagem do Cristo, em que ela morou com João. E, a pedido de Paulo de Tarso, Lucas foi procurar Maria para obter informações, porque Paulo de Tarso gostaria que Lucas escrevesse sobre a vida do Cristo. E acabou escrevendo o Evangelho segundo São Lucas. E algumas coisas desse contato de Lucas com Maria está relatado nessa maravilhosa, essa sim, maravilhosa obra, a mais encantadora obra, a mais magnética obra de espiritualidade viva que tem o Espiritismo, que é a obra Paulo e Estevão. Quem ainda não leu, fique feliz. Feliz porque ainda não leu. Vai ler. Vai ter o prazer extraordinário de ler, porque é uma maravilha. É para ler, a gente não consegue ler uma vez só, a gente fica, vira e mexe. A gente vai atrás dela porque sente saudade. Ali a gente fica conhecendo a real grandeza de Paulo de Tarso, né? Emocionadamente escrita pelo Espírito Emmanuel através do Chico Xavier. É impressionante. É, sim, impressionante. Eu estou convencendo vocês? Eu vou continuar fazendo propaganda. Nós vamos ter aí uns meses, não é? Sem os cursos. Vamos aproveitar bem esse período para continuarmos os nossos estudos. Então, ó, época de Natal, dezembro, etc, etc, janeiro, fevereiro. Além desse livro, vamos ler Paulo Estevão. Tem há 2000 anos, esses livros
tratam do cristianismo, da história do cristianismo. 50 anos depois, Ave Cristo. Né? Tem mais algum que eu estou me esquecendo? Que a minha memória já não está muito boa? São esses aí mesmo, né? É. Paulo e Estevão, há Paulo e 2000 Estevão. anos, 50 anos depois, Ave Cristo, né? Renúncia. Mas é que a renúncia ela vem mais já para cá, não é? Já é a mais renúncia recente. já é não mais recente. Gilson, mas Olha, vocês vão se encantar. Eu já li não sei quantas vezes. Passa um tempo, eu começo a sentir falta, começo a reler tudo de novo. Aí eu penso, mas eu tenho outras coisas que eu preciso ler, mas aí quando eu lembro dessas histórias do cristianismo, eu sinto uma falta, começo a reler tudo de novo. Os meus filhos fazem a mesma coisa. Adoram esses livros que tratam, essa série de romances de Emmanuel que trata da história do cristianismo. Não deixem de estudar. Quando vocês começarem, vocês não vão aguentar, não. Vocês vão ver. Vocês vão querer vir um, vir o outro, ver o outro, ver o outro. Não se esqueça, esse joguinho aí, tá? Esse conjunto de romances de Emmanuel. Heron. Ali. Ouvi um palestrante espírita numa semana espírita que havia a possibilidade de haver espíritos mais elevados e iluminados que Jesus Cristo em outras galáxias. O que vocês acham dessa afirmativa? Quer comentar, seu Heron? Não? Deixa comigo. Olha, meus irmãos, vamos e venhamos. Tudo bem, vamos respeitar o irmão que tem essa informação, não sei de onde ele tirou, porque no Espiritismo não existe isso. Vamos respeitar o irmão, mas nós temos Emmanuel. Da onde saiu aquilo que a Rose afirmou, que o Cristo esteve presente gerenciando o processo de formação da Terra, que aconteceu, segundo a ciência humana, há 4 bilhões e 600 milhões de anos passados. Quem disse isso? Kardec disse que os Cristos, os espíritos puros, ele não usou a palavra Cristo, ele falou dos espíritos puros, são sim aqueles que recebem de Deus o direito, a autorização ou a obrigação, a incumbência de criar os mundos e etc. Mas quem disse que a Terra foi? No Evangelho de João, tem aquela que a sequência, o princípio era o Verbo. E o Verbo fez Deus, e etc. E ali muita gente, naquela sequência, entende que ele estava falando do Cristo que formou a Terra. Mas Emmanuel foi claríssimo quando afirma que Jesus esteve presente na formação da Terra e ele era o Espírito que gerenciou todos os processos, impregnando no planeta aquilo que seria mais tarde o direcionamento das suas leis fisioquímicas, biomatemáticas. Imagina, imagina. 4 bilhões e 600 milhões de anos atrás. Meus irmãos, vocês já pensaram? A gente quando pensa assim, nós hoje estamos aqui animais, com o pé colado no planeta. Quando desencarnamos, a maioria de nós, segundo as expressões do espírito André Luiz, na sua sequência de obras, não sobe não, meus irmãos, fica agarrado na crosta planetária ainda. Nossa evolução é muito pequena. Então, que condição nós temos de ficar avaliando
o escalão dos espíritos puros? Nenhuma. Nenhuma. Mas não deixa de ser fantástica, maravilhosa essa ideia de espíritos muito superiores ao Cristo. Inacreditável para mim, mas de qualquer forma. Para mim, espírito puro é um escalão. Tudo no universo evolui. Agora, para isso também, o Espiritismo propriamente dito, começando lá no Livro dos Espíritos, tem uma orientação para nós, sim, bem firme. O princípio e o fim das coisas não é dado ao homem conhecer ainda. E nós estamos falando no fim das coisas, gente. O assunto diz respeito ao fim das coisas. Melhor a gente pensar o que vamos fazer amanhã, no sentido da nossa melhoria, intelecto, moral. Inclusive com a lição de hoje, para alguns de nós, é uma novidade certos aspectos. E o que foi dito aqui hoje pode repercutir sim na nossa vida. Esse curso, essa aula, inclusive, era dada como a primeira aula do curso. Nós começávamos, é a primeira vez, vocês estão inaugurando essa aula a ser dada no final do curso. Só tem mais uma, que é a próxima, que é Deus. A gente abria o IED com Jesus. Mas aconteceu uma coisa interessante. Um dos frequentadores, que hoje é instrutor da casa, chegou para mim e disse, olha, quando assisti aquela aula, eu não estava preparado para assistir aquilo. E por causa daquela aula, eu fiquei 10 anos sem vir à Fraternidade Allan Kardec. E ele foi criado aqui. Ele não estava preparado. Então eu tomei um susto. É uma aula de impacto, realmente. Chamei o Edilson, conversamos, chamei a Rose, conversamos e combinamos. Vamos botar essa aula no final, porque pelo menos quem ficar até o fim, os que resistirem, já são poucos, sempre foi poucos, né? Já estão melhor preparados, até para conhecer a gente, saber quais são as nossas intenções de nós, instrutores e tal, que no primeiro dia ninguém sabe, né? Estão acostumados com pastor, com padre, com isso, com aquilo, com seus objetivos e poderiam nos confundir mais ou menos. Aqui já tem uma certa noção do que representa o espírita dentro do movimento espírita. É apenas sempre mais um. É o que nós somos, né? Muito bem, o importante é o conteúdo, é a matéria que está sendo estudada. Lucila, a beleza física de Jesus e de Maria, citada por Públio Lentulus, está relacionada com a sua evolução moral? A perfeição moral e física caminham juntas? Quer comentar, Lucila? Os espíritos nos orientam, na literatura espírita, nos esclarecem que à medida que os espíritos vão evoluindo, os seus corpos também vão se aperfeiçoando e cada vez se tornando mais belos. Que bom! Ó, no futuro não existirá mais ninguém feio, né? Não existirá ninguém feio. Ninguém precisará de fazer plástica, não é mesmo? Nem ficar se preocupando, porque faz parte
do nosso progresso, né? A tendência é essa: quanto mais evoluído, mais belos são os envoltórios dos espíritos. E filosoficamente, é interessante essa questão da beleza e coisa, que no universo e vida, Áureo coloca a questão do Filho do Homem como sendo o homem do futuro. Quando ele se autodenominou o Filho do Homem, ele estaria comentando o aspecto do futuro da humanidade. Então, é interessante também que, para quem lê ou sabe do Bhagavad Gita dos orientais, a Bíblia dos orientais, lá também aparece o Filho do Homem com este conceito. É um livro muito anterior à Bíblia, inclusive. É o homem na sua evolução máxima. Na sua máxima evolução. Bom, mas isso tudo, gente, é muito bonito, tal, a gente coisa, mas o que nós temos que nos preocupar mesmo é com amanhã. O que nós vamos fazer amanhã. Hoje eu já sei. Se não acontecer nada difícil, nós vamos dormir. É interessante que não é só a beleza dos corpos, mas todas as percepções vão se ampliando, vão se aprimorando. Um tempo desse eu assisti, atrás, eu assisti um filme chamado Energia Pura, que inclusive trata também das teorias de Einstein, mostrando o homem do futuro, não é? O aperfeiçoamento do corpo e das percepções, capacidade mental e etc. Agora vamos imaginar de um espírito puro, né? Como de Jesus, que grau de percepção. Ele sabia tudo o que ia acontecer com ele já sabia por antecipação, devido ao grau de sensibilidade e percepção. Então ele sofria muito mais do que todos, duplamente, vamos assim dizer, diante da nossa pobreza espiritual, diante das traições, dentro do próprio apostolado, né? Quando ele foi traído por Judas, foi um sofrimento para o Cristo, diante daquela atitude. E ele não disse nada para Judas. Ele ficou calado, só olhou. Mas o olhar dele disse tudo. Eu o compreendo. E interessante que nunca um traidor foi tratado com tanta dignidade por uma pessoa traída como Judas foi tratado pelo Cristo. Só um espírito dessa evolução, que ele não estava triste, não é por causa da traição, porque ele ia ser crucificado, ele já sabia que ia passar por tudo isso. Mas a tristeza e o sofrimento dele foi de ver aquele amigo, vamos assim dizer, né? O amigo que de uma certa forma estava agindo e estava se comprometendo diante das leis. Olha, as reações de Jesus em todas as situações mais dramáticas que ele passou é incompreensível para nós. Só a condição de um espírito puro poderia ter as reações que ele teve. É de emocionar. Pegando um gancho aí num dos aspectos que a Rose abordou, dele saber tudo que ia acontecer com ele, eu recomendo àqueles que tiverem a curiosidade de entrar no outro banner do Cefac, que está escrito assim: Natal,
carnaval e política, está lá escrito. E entrem no Natal. Ali vocês vão ver um modesto e compacto estudo associativo ao Natal das profecias relativas à vinda de Jesus e aos acontecimentos da sua vida. Tá? Interessante que até a ciência já está estudando a personalidade do Cristo. Tem psiquiatras analisando a personalidade, o comportamento do Cristo diante da história, diante das situações. Né? Em volta e meia, a gente tem assistido alguma reportagem a esse respeito e ficam simplesmente deslumbrados com as reações. Tem até um livro que, se não me engano, se chama Mentes Brilhantes, que esse psiquiatra coloca a mente de Jesus como a mente mais brilhante que já esteve e que possa ser analisada e possa ser estudada, observada. Mas aí a gente ouve uma abordagem dessa, não é, Rosi? E a gente vê o que a doutrina espírita, e particularmente o que Áureo nos traz em termos do Cristo, a gente está vendo aí uma visão que é um estudo totalmente baseado em princípios materiais e que até diminuem o Cristo diante daquilo que a gente vê da grandiosidade, porque depois que se estuda Áureo, depois que a gente penetra nesse campo de ideias, não é, particularmente que você trouxe hoje, qualquer outra coisa que procure demonstrar o Cristo será uma demonstração muito pequena, muito pálida, muito restrita, não é mesmo? Mas, Ed, é interessante mesmo isso que você colocou, porque quando eu leio esses livros, leio essas reportagens desses psiquiatras, eu acho interessante, acho muito interessante. E vou para onde imediatamente o meu raciocínio? Para o livro Universo e Vida de Áureo. Meu Deus, agora que eles estão começando a descobrir os aspectos mais básicos da personalidade do Cristo. E Áureo destrinchou, explicando cientificamente, etc, etc, etc. Mas já é um caminho, né? Já é um caminho interessante. Seu sobrinho? Está ali. O que devemos entender da passagem bíblica no ato da crucificação em que Jesus suplica: Pai, por que me abandonaste? Quer comentar, seu sobrinho? Ele não falou isso. Dizem os comentaristas em torno desse acontecimento que no meio da balbúrdia que estava ali, houve um daqueles que estavam ao pé da cruz e tal, que lançou, e foi até mesmo Kardec que comentou, eu só não me lembro em que trecho, em que local que ele comenta, isso que eu podia indicar para vocês. Mas existe essa colocação, esse é um engano da literatura dos evangelistas, porque nada disso seria compatível com tudo o que ele disse. Né? O que ele disse mesmo, na verdade, foi: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. E aí ia dizer: meu pai, por que me abandonaste? Ora, não tem sentido, inclusive, dentre outras coisas. E das últimas palavras que ele disse, ele virou
para Maria e disse: mãe, eis aí teu filho. Virou para João e disse: filho, eis aí tua mãe. Entregando Maria aos cuidados de João, porque ele não tinha irmãos, como muita gente ainda acredita que tinha. Os irmãos do Cristo eram os sobrinhos, conforme os costumes dos judeus, e aqueles irmãos que estão na literatura não passam disso. Então, ele entregou a João os cuidados, e ela foi morar com João. E aí as últimas palavras dele: Pai, em tua mão entrego o meu espírito. É bem diferente, meus irmãos. Essa ideia que o Gilson colocou sobre os irmãos de Jesus, existe um livro espírita publicado pela Federação Espírita Brasileira que tem esse nome, Os Irmãos de Jesus, de Krugel, eu não sei se é neto, em que trata justamente, né, a explicação disso que o Gilson acabou de falar. Como essas linhas também do próprio Cristo, existem algumas obras para quem se interessar. A personalidade de Jesus, Jesus nem Deus nem homem, o Cristo de Deus, que são obras bastante interessantes para as pessoas que quiserem também ler um pouco a respeito dessas temáticas. Agradecemos as perguntas.